Boa noite, professor Guto, Lucas, da Rádio CBN Cuiabá. Professor, mesmo saindo atrás do placar, o Cuiabá teve o ímpeto, correu atrás, virou o jogo e utilizando as peças novas que chegaram no clube. Eu queria saber, eu queria uma análise do senhor e como essas peças influenciaram aí nesses 3 pontos pro Dourado. E mais uma, se me permite, já tem alguma situação do Pazinato? Do Pazinato eu não tenho como falar nada, porque aí é o departamento médico ali que vai analisar e que vai ver qual é a condição, se tem, se não tem, como é que não é. Não tenho a mínima noção sobre a condição dele. A única coisa que eu posso dizer é que chegou no vestiário numa condição não boa, porque chegou carregado, né? E não sei nem te dizer qual é o tipo de lesão. O que a gente estava preocupado com outras coisas ali, e para nós, o departamento médico, que depois vai passar alguma coisa. Em relação à equipe, a gente tinha várias baixas hoje, e vamos seguir tendo para os próximos jogos. Eu estava até comentando agora há pouco com a comissão técnica, com o staff. A gente entrou com 7 jogadores de 24 anos para baixo. 2 juniores, um de 21, 2 de 22, um de 24, e por aí vai. E talvez por jogar dentro de casa, tal, tivemos dificuldade, os meninos podem ter sentido um pouquinho, porque o nível da equipe, embora eles venham aí de 4 derrotas, são jogadores experientes, são jogadores de muito bom nível, né? Você pega ali o Marlon jogando Série A o tempo todo, já há um bom tempo ali, Mariano, dispensa comentários, Elizardo, o Cauã, o Vasco está pedindo de volta. Então, são jogadores de bastante qualidade, né? Mas a nossa equipe conseguiu, dentro da proposta, buscar, né, a situação de ganhar a partida. O primeiro tempo, nós tivemos aquela situação do gol. Infelizmente nós tivemos uma falha e acabamos tomando o gol, mas até então quem tinha tido as melhores oportunidades éramos nós. Eles tinham chutado uma ou outra bola de fora, né? Mas que bom que a gente empatou antes do final do primeiro tempo e pôde virar no início do segundo tempo, uma jogada muito boa da equipe, que já tinha acontecido com outros jogadores, uma jogada muito parecida no primeiro tempo, que a gente acabou não tendo a felicidade de fazer o gol, e no segundo tempo, com o Jader, acabou concluindo. E para terminar, um golaço do Juan, né? Um gol que com certeza traz confiança para ele, o motiva, né? É importante você poder estar jogando com as peças, importantíssimo a entrada do Jader, a entrada do Arthur hoje também, né? A volta do Sander depois de quanto tempo? Acho que mais de 50 dias parado. Na verdade, recuperando. 7 jogos, né? Recuperando. E a gente tendo que jogar, porque alguns jogadores você tinha a certeza que eles aguentariam um determinado tempo, né? Por ter perdido o ritmo e tal. Então você tem que ir jogando com essa situação dentro do jogo. Mas, graças a Deus, né, e eu acho que o empenho dos jogadores foi fantástico. Eu acho que isso que eu tenho que ressaltar, a entrega, o espírito, né? E esse espírito trouxe jogadas de qualidade e puderam trazer um resultado. Defendendo com muita entrega. Tomou pressão, do jogo. O importante é que a gente soube nos defender bem e acabar ainda 1 minuto e meio sem goleiro. Que bom que foi só 1 minuto e meio. E o placar já estava 3-1. Eu acho que é mais ou menos isso aí.
Para os próximos jogos já voltaram outros jogadores que ainda não tinham a condição de 90 minutos e tinham condição abaixo de 45 e que mais uma semana aí vão poder estar numa condição melhor para a gente poder usar em Criciúma. Vamos aguardar para ver, para trabalhar bem esses dias que nós temos aí, fazer uma boa viagem e fazer um grande jogo lá em Criciúma. Boa noite, Guto. Caio Henrique do Olhar Esportivo. Estreia com gol, apenas 21 anos, também tem uma certa experiência já, né? Deu uma assistência numa Supercopa colombiana. Dá para dizer hoje, o Cuiabá tem um 10, como é que você avalia essa prospecção do Jader com a camisa do Dourado para essa reta final da Série B? É um jogador de qualidade, né? Um jogador que participou de muitas convocações de seleção de base, jogador com experiência internacional, jogou no Atlético Nacional, estava na Universidade Católica do Chile, um jogador que tem gols, inclusive esse ano, eu não tenho certeza se não foi o 6º ou 7º gol dele no ano. Acho que ele fez 5 ou 6 lá no Chile e hoje estreia com vitória. 5, né? Então eu tô dentro ali, não tô tão errado não. E capacidade, qualidade, falta ritmo, né? Não jogava quase 60 dias. Ficou um bom tempo treinando com o personal e está há pouco tempo aqui. Então, um jogador que foi embate, um jogador de personalidade, né? Que se entregou o que podia e nos ajudou bastante hoje, sim. Boa noite, professor. Jorginho do Deixapo. Essa semana fomos surpreendidos com a rescisão do centroavante Edu. E também me surpreendeu o Nathan Cruz, que é artilheiro do Sub-20 Cuiabá brasileiro, no grupo de reservas. Seria justo supor que com o Edu fora, o Nathan Cruz terá mais minutos no profissional? Cara, nós estamos procurando lapidar os meninos, dar oportunidade, trabalhar com eles irem maturando. O menino fez um campeonato paulista muito bom, né? Onde teve o seu destaque. E, infelizmente, né, a saída do Edu a gente lamenta. Um cara do bem, um cara que vinha trabalhando para chegar no ponto dele. Mas as decisões pessoais a gente respeita. E não vem ao caso aqui eu dizer, porque é só ele que pode dizer sobre as questões pessoais dele. E daí nós precisamos também de um cara de característica de centroavante. E nós temos na base. Então vamos oportunizar, vamos trabalhar. Hoje, graças a Deus, o Safira conseguiu ir até o final. Na realidade, de repente foi até no esforço, né? Na entrega, e até terminou no gol. Então, isso vai compensando as situações, né? E o Nathan vai trabalhar, vai buscar seu espaço, à medida que ele mostre no profissional o que ele vem mostrando na base, a gente vai ter todo o carinho, né? E com certeza vai oportunizar. Esse trabalho de transição da base profissional, ele não é assim, pá, pum. Põe, tira, joga uns minutos, vai junto. Hoje estava o menino, que nome foi adotado para ele? Matheus Patolino. Eu preciso perguntar, né? Que eu não, o nome de guerra dele lá é Patolino, né? Aí eu não sei como é que foi, por isso que eu perguntei. Mas é um menino de qualidade, tá? Um menino bem interessante, teve a oportunidade de estar no banco. Aí entrar, difícil, porque a gente tinha o Vitor, a gente tinha o Juan, né? Mas o fato dele estar ali, está amadurecendo, está convivendo, né? Está passando por aquela pressão, aquela energia no banco, sentindo como é que é, e vai dando aquela cevada, né? Aquela acomodada no estado emocional, que daqui a pouco vai receber a oportunidade, vai para dentro do campo e tem que fazer. Então, isso tudo é um processo, né? Não vai ser diferente com o Nathan. Guto,
Oi. Primeiro, boa noite, Gabriel, do Globo Esporte. Boa noite. Só para, se você puder comentar, sexta vitória do Cuiabá como mandante, a terceira de virada, o time segue ali entre os melhores mandantes do campeonato. Queria que você falasse um pouco sobre isso, mas a minha pergunta, pegando como gancho, duas perguntas dos colegas, no espaço de um mês, se dá para dizer, você perdeu duas principais peças ali do comando do ataque, o Derek Lacerda e agora recentemente o Edu. E hoje, por exemplo, duas peças que chegaram recentemente, o Safira na segunda janela e o Jader, mais recentemente ainda, foram fundamentais para essa virada. Eu queria que você falasse sobre os desafios de você ainda estar buscando um time ideal, um entrosamento ideal, um turno já de Série B, a gente já está chegando, os desafios de poder lidar com tudo isso, garotada chegando, você conhecendo ainda alguns jogadores, e como a importância desses resultados para chancelar o trabalho e também para dar confiança para esses jogadores que estão chegando, e como você está conhecendo eles também estão te conhecendo. Às vezes a gente fica se cobrando, né, porque a gente faz partidas até num nível razoável a bom, ou tendo muitas oscilações nas partidas e acaba perdendo fora de casa. Chega aqui, tem uma dificuldade, mas daqui a pouco deslancha e consegue vencer. O campeonato não é fácil, não. O campeonato não é fácil e chegar nessa embalada, né, colocar a equipe jogando um grande futebol, passa pelo amadurecimento do grupo, passa pelos encaixes, passa pelo aprimoramento das questões táticas, né? E pelo perfil de entrega. Eu acho que a gente avançou bastante nessa parte, recuperou essa parte. Nós tivemos, num determinado momento, dificuldade ofensiva, e dos jogos para cá a gente cresceu nesse aspecto, né? Voltou a marcar e voltou a marcar bem, e eu acho que a gente tem que seguir buscando a melhora e daqui a pouco a gente vai precisar ter um embalo para a gente poder estar no G4. Eu acho que a gente termina agora em quinto, é isso, a rodada? Isso é muito importante. O melhor é se terminasse em quarto. Mas a gente não pode se entregar, nós vamos ter que fazer resultado fora para compensar alguns resultados aí que nos falharam. Boa noite, Guto. Yasmin Barros do Nacoruja. Bom, depois de um jogo complicado contra o Goiás, aqui na Arena foi um jogo mais tranquilo contra o América. Eu quero que você fale sobre você acabou de falar sobre as grandes oscilações do Cuiabá, né, no campeonato. O que mudou do jogo contra o Goiás para esse jogo aqui contra o América? Talvez as estratégias ou a mentalidade dos jogadores. E também eu quero, avaliando as últimas partidas do lateral Marcelo, que também é o menino da base, agora com o Sander voltando, ele vai ganhar mais minutagem, o Sander, ou você vai optar pelo Sander ou continuar com o Marcelo? Essa última, né? O tempo vai dizendo, nós vamos condicionando o Sander, a experiência do Sander é inquestionável, né? A necessidade dentro da equipe, e o Marcelo cumpriu muito bem até aqui, e vai ganhando corpo, e vai ganhando condição, e a briga está lançada. Lógico que o Sander tem vantagens pela experiência, pela rodagem, pela maturidade, né? Mas o Marcelo mostrou um potencial muito grande, uma capacidade, e não deixou a equipe na mão. Então isso que é mais importante. E a partir de agora ele subiu de cabedal, ele subiu de patamar, né? Ele deixa de ser só um menino da base e passa a ser encarado como um jogador do plantel, que já começa a ter uma rodagem interessante, um desempenho interessante no profissional. E à medida que ele vai se firmando, que ele vai trazendo junto dele essa maturidade emocional também, e a melhoria da condição física e técnica, ele vai brigar de igual para igual com o Sander, e quem puder mais chora menos. Essa que é a verdade, né? Assim são com todos os jogadores em todas as posições. O David não é diferente, o Caleb não é diferente, que entrou, a cada dia está se firmando mais e mais. E que nós estamos falando, né? A gente quer sempre colocar o melhor time possível. E que bom quando a gente tem opções, né? Que bom que os meninos vêm
demonstrando condição de estar nessa briga, porque encorpa o grupo, né? E o grupo encorpado, você não vai usar todos os jogos a mesma equipe, é impossível. Então você precisa ter plantel capacitado e competitivo, e é o que a gente vem buscando formar. Ainda nós estamos num processo ainda de busca de equilibrar todo o plantel, mas a gente vem conseguindo avanços importantes. Luciano Feitosa, do SBT Esportes e da Rádio 104 FM de Rondonópolis. Eu gosto muito de observar números, viu, Guto? Falando um pouquinho da equipe do Cuiabá, nós temos ali o Goiás, que tem um saldo positivo de 9, a equipe do Curitiba, que tem um saldo de 7, a equipe do Novo Horizontino com 11 e a Chapecoense também com 7. O Cuiabá está ali com um gol apenas de saldo, né? Marcou aí praticamente 22 gols, sofreu 21. O que melhorar para ter um pouco mais de equilíbrio nessa questão defensiva? Solidificar um pouco mais a defesa e melhoria de comportamento de ataque que nas 2 partidas dentro de casa nós já tivemos, né? À medida que você encorpa a competitividade da equipe dentro de campo, tanto nos jogos dentro como fora de casa, a tendência é você não tomar, e a busca por não tomar gols, né? E a busca por fazer, tanto fora quanto dentro. O que nos atrapalhou bastante foram 2 a 3 jogos aí que nós acabamos, fora de casa, tomando 3 gols. Isso, no saldo final, atrapalhou bastante, né? E o fato da gente sempre ter um golzinho ali, né? Minimizar ao máximo essas falhas, e é o trabalho, não tem por outro lado, é o trabalho.